Eu era vítima de um sistema que constrói uma relação em que o homem suga tudo da natureza. Sou a pessoa que acordava às 5 da manhã para pegar o transporte escolar, para estudar numa escola urbana, para ouvir a professora dizer que a gente ia trabalhar numa calçada de loja. Um aprendendo, o outro ensinando, o outro assim ensinando e o outro aprendendo. Eu acredito não é bobagem quando você pensa na quadra da lua. Eu acredito não é bobagem quando você escolhe o menor tempo para plantar. Meu Deus, o que eu vou fazer na universidade? Como é a universidade? O que eu vou achar lá? A educação do campo, ela nasce da luta pela reforma agrária. E a reforma agrária, ela encontra um campo cheio de trabalhadores semi-alfabetizados ou analfabetos, não letrados. No primeiro momento, surgem as salas de alfabetização. Essa luta, ela avança com projetos, com políticas públicas que permite avançar o processo de escolarização do povo até que a gente chega aos cursos de ensino superior. No primeiro momento, são cursos ligados a formar professores alfabetizadores. Esses professores, eles são formados, no que eles avançam, a gente chega à licenciatura em educação do campo, né? Quando falamos em educação do campo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a gente está retratando uma história de mais de 10 anos, uma história que representa lutas, experiências que ultrapassam esses 10 anos através de cursos de especialização, mestrado, 5 cursos de educação do campo e a mais recente oferta do curso de educação escola quilombola. Nesses 25 anos de projeto de educação do campo no Brasil, em Feira de Santana, a gente tem 3 cursos atuais, que são os cursos de licenciatura em Educação do Campo na área de Conhecimento em Matemática, na área de Conhecimento e Ciência da Natureza e o curso de Tecnologia e Alimentos na Educação do Campo. Todo o apego que eu tinha aos conceitos mercadológicos de terra, de natureza, e uma relação que inclusive eu não sabia. Eu era vítima de um sistema que constrói uma relação em que o homem suga tudo da natureza. E eu passei, através do curso, que foi o maior impacto, eu entender que eu sou um elemento da natureza. A partir da fundamentação teórica que adquirimos aqui, a gente pode sim fortalecer ainda mais os movimentos sociais do qual o curso foi gerado, né? Então, assim, é como um retorno, né, gratificante para os movimentos sociais, as mais diversos conhecimentos que são aqui partilhados e discutidos e trabalhados conosco, que nos amadurece para que a gente possa dar um retorno numa qualidade mais refinada e que dialogue, né, com os sistemas de poder que estão à nossa disposição para que esses diálogos e essas arrumações possam se fazer, se materializar dentro das lutas dos movimentos sociais. O mugido do boi cangueiro toca no meu coração. Saudade do meu amor que foi-se embora pro sertão, foi-se embora pro cangaço, está bem feliz nos braços. Processo de institucionalização dos cursos de licenciatura de educação do campo. Inicialmente, eles nascem a partir de submissões de projetos, né, decorrente do edital de 2013, e a universidade ela submete uma proposta. Nesse sentido, o curso nasce aqui na UFRB. Com o edital houveram uma série de fomentos para que esse curso tivesse uma permanência, tivesse qualidade, inclusive algo que impactou muito na qualidade
do curso foram as vagas para concurso docente efetivo, né, especificamente do curso, e isso com certeza, né, trouxe uma qualificação, uma permanência, uma segurança, né, para a continuidade do curso. A partir daí foi necessário nós organizássemos uma seleção especificamente voltadas, ou seja, com seleção inicialmente seleção na área de língua portuguesa, na área de matemática e na área de comunicação escrita através de uma redação. O acompanhamento e o envolvimento dos movimentos sociais, essa seleção foi organizada. E então nós tivemos a possibilidade de chegar a essas pessoas por esse vestibular especificamente elaborado para isto. E aí, com o acesso, contando com o envolvimento dos movimentos sociais, nós conseguimos chegar a essas pessoas, dar conhecimento a essas pessoas desse direito que estava sendo permitido a eles assumir, e então através dessa seleção eles chegaram até a universidade. A experiência da segunda turma foi bem marcante, porque foi uma turma bem representada pelos movimentos, pelos territórios, né, da Bahia, inclusive tinha até de outros estados. Inclusive no período que estávamos já estudando, que a gente já havia conseguido alguns benefícios dentro do curso, ocorreu, né, o golpe. Nós perdemos espaço com isso, foi aí que foi o marco mais negativo do curso. Foi quando se praticamente parou a funcionalidade do curso de Educação do Campo, ficando assim marcado com poucas pessoas, e mesmo os que ficaram ainda teve, né, que ter uma luta marcante dentro da universidade. Inclusive houve movimentos do Acampa Setense, que colegas que não tinham como permanecer em hospedagens externamente ao curso, precisou se ocupar a universidade para permanecer no curso. Então foi assim uma luta bem significativa na vida de quem permaneceu, mas de certa forma a gente não poderia abandonar o curso naquele momento. A gente precisa também analisar que há um modelo político atrás disso, né, por trás desse processo, e necessariamente como é que isso impacta também na vida, né, das pessoas. E aí, quando nós já metemos para a nossa licenciatura, vivemos isso muito na pele. Após esse processo, nossa licenciatura é de mais de 10 anos, então nós estivemos no olho do furacão desse processo político no país. E a UFRB foi muito impactada com esse processo, justamente porque nós tivemos, nesses momentos, um impacto das nossas políticas públicas de permanência, né? De pensar essa universidade a partir dessas pessoas, e que nós tivemos o nosso enfrentamento político e organizado a partir também dos movimentos sociais dos nossos alunos. A licenciatura em Educação do Campo, ela é um curso demandado pelos movimentos sociais, de uma forma bem particular pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que pega o emprestado das escolas famílias agrícolas a pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância, ela estrutura o processo formativo em 2 momentos: no tempo universidade e no tempo comunidade. A universidade, ela não conhecia essa perspectiva, então ela queria transformar o tempo universidade no momento de formação teórica e o tempo comunidade na prática. Mas não é isso que a pedagogia da alternância nos apresenta. E nesse momento a gente precisa criar uma resolução interna, uma resolução que reconheça que o tempo que os estudantes estão na comunidade desenvolvendo as suas atividades é também um tempo de formação, é também um tempo que conta como carga horária, é um tempo de avançar na teoria e na construção de novas experiências, e que não é a prática, é a praxis. Então, construir essa resolução foi fundamental para a gente se estabelecer aqui dentro da universidade. A universidade reconhecer e estruturar nossa proposta pedagógica, que é a formação por alternância, emprestado da pedagogia da alternância das escolas famílias agrícolas.
A pedagogia da alternância, trabalhada nas escolas família agrícolas, é muito parecida com a educação do campo da UFRB, né? Os meninos voltam para a sua comunidade para estar desenvolvendo, né, técnicas, trazendo experiências novas, para estar contribuindo com seus povos, com suas comunidades. E através dessa pedagogia da alternância, trabalhada na escola família agrícola e também na educação do campo da UFRB, a gente vê que as nossas comunidades estão sendo desenvolvidas através de muitas atividades de intervenções. E ao perceber essa perspectiva, nós vimos que não dava para fazer um currículo daquela forma que nós estamos acostumados de ver a planificação do currículo em caixinhas. E nós construímos um currículo em forma de mandalas. Então, poucas experiências no Brasil têm essa forma de planificação curricular e ela dá toda a sistemática do curso. Aí, quando eu saí da EFA para entrar na universidade, foi algo que de início eu chorei, né? Gratificante para quem entrar na universidade, mas algo assustador. Meu Deus, o que eu vou fazer na universidade? Como é a universidade? O que eu vou achar lá? De início eu tive essa impressão. Quando eu cheguei na universidade, me senti na EFA novamente, com acolhida, pessoas de diferentes lugares que nem a EFA. O conhecimento que eu tive na EFA estava tendo lá novamente, com disciplinas que eu tive na EFA, não foi algo tipo o que eu pensava. Tinha alternância, que é algo que eu já vivia na EFA, pedagogia da alternância. O curso de educação do campo, ele impactou, né, significativamente a vida da comunidade de Massaranduba. A partir do momento que os jovens que adentraram ao curso, eles começaram a ter uma responsabilidade maior e de dar essa devolutiva para a comunidade. Então, o que a gente observa? Que a partir do curso, né, os jovens eles começaram a se organizar e a se organizar coletivamente dentro da associação comunitária. Hoje, dentro da comunidade, tudo é regido e organizado pela associação. E nós estávamos sentindo essa falta da juventude, então a juventude ela não participava. E isso para a gente veio como um ponto positivo, porque foi a partir, né, dessa adentrada, né, à universidade, ao curso de educação do campo, que os jovens eles começaram a perceber que eles teriam que ocupar os lugares de representatividade dentro da comunidade. Futuramente eu formada, eu me vejo muito na área de extensão. Eu pretendo seguir estudando, fazer uma pós-graduação, mestrado. A minha vivência, os meus estudos é todo voltado para a área da extensão, assistência técnica, priorizando as comunidades. Porque foi a comunidade que me trouxe para aqui, então eu quero levar isso de volta para as comunidades, através do meu conhecimento que eu estou adquirindo aqui, levar para as comunidades. Por a minha mãe ser daqui, eu entender também que aqui tem muita potência. A comunidade, não só por ser uma comunidade quilombola, porque as pessoas daqui eu entendo que tem muito conhecimento. A partir do momento que eu entrei na UFRB e comecei a pegar disciplinas, entender o que era políticas públicas, entender como isso funcionava dentro do espaço das comunidades, como isso poderia favorecer a comunidade, isso foi muito importante, porque eu acho que a partir de agora eu consigo ajudar a minha comunidade através do curso de educação do campo. Olha a comida. A pedagogia da alternância me permitiu várias atividades. Me permitiu eu perceber que eu poderia conciliar a minha vida. Tanto no período do inverno, eu sempre falava, né, na sala de aula que eu queria um tempo para eu poder plantar no inverno, que eu não achava. E eu tenho esse tempo, né? No período do inverno, geralmente eu estou aqui cuidando, que geralmente é o tempo comunidade, que eu consigo fazer mutirões, reunir pessoas na associação e aqui mesmo, onde eu moro, para poder falar da agroecologia e colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na educação do campo lá dentro da universidade. Então aqui, os pés de cajueiro, na seca, eles não morrem, os pés de coqueiro não morrem, porque eu aprendi
o que é agroecologia através da prática e através também da teoria. Eu pude me aperfeiçoar muito mais e dar importância à agroecologia. Hoje eu tenho saúde porque eu me alimento 80% do que eu produzo. A educação do campo, ele parte de um movimento de sujeitos coletivos e organizados, camponeses, que inclusive são os meus pais, e que dá oportunidade à inserção na academia e à mudança de estrutura político, social e educacional nesses territórios camponeses. Quando eu assumo uma carreira profissional docente, o currículo da educação do campo e os processos formativos que fez parte da minha formação, isso impacta diretamente. Quando penso o currículo da instituição em que eu estou inserido, quando eu penso as aulas desenvolvidas em sala de aula e quando eu penso esse impacto na vida desses estudantes, de reconhecimento de sua identidade, valorização da sua cultura, sobretudo de pensar e ressignificar os processos históricos de como se constituiu a educação. Inclusive, partindo da valorização desses sujeitos, que são seus pais camponeses, que ao longo do processo histórico é marginalizado, é descriminalizado e estereotipado. Então, as aulas desenvolvidas partindo do princípio da realidade que os pés deles estão centrados, me dá aportes para constituir umas crianças e estudantes, adolescentes, para repensar os seus processos formativos. E aí a gente deixa de sair de um princípio estereotipado, de vergonha, e começa a assumir e valorizar essa identidade, enquanto sujeitos coletivos organizados. Eu sou a pessoa que andei 2 quilômetros para estudar. Sou a pessoa que acordava às 5 da manhã para pegar um transporte escolar, para estudar numa escola urbana, para ouvir a professora dizer que a gente ia trabalhar numa calçada de loja. E acreditei nisso por muito tempo até encontrar os cursos de educação do campo. E minha missão e meu sentimento é muito de sentimento de compromisso político, de saber e de que evitar de que filhos de agricultores também tenham esse sentimento. Mas é de potencializar as escolas famílias agrícolas, é de acreditar na alternância, é de acreditar no nosso calendário, responsabilizar e respeitar a nossa diversidade. É de acreditar e estar no espaço de formação política, de encontrar um agricultor numa formação e organização sindical e dizer, olha, eu acredito e não é bobagem quando você pensa na quadra da lua. Eu acredito e não é bobagem quando você escolhe o menor tempo para plantar. Mas dos respeito, né? De estar no espaço de que está unindo conhecimento acadêmico, conhecimento empírico, conhecimento popular. E está educando minha filha exatamente a isso, na sucessão e nos respeito aos nossos mais velhos, né? Que chegamos até aqui graças ao respeito aos nossos mais velhos. E de utilizar a educação exatamente para isso, para somar, principalmente a educação popular. Somar e trazer uma contribuição muito importante, né? Que é a formação dos nossos e de todos os outros que tem que por vir aí, né? Então, que outras e outras Gilmaras possam estar ocupando esse espaço, o espaço da universidade, o espaço da pós-graduação, o espaço das nossas escolas, da formação de base, da formação das nossas crianças, para que a gente passe a acreditar e a valorizar a nossa horta, a nossa roça, para que a gente supere o debate de sucessão do campo. Nosso campo está envelhecendo, nossos jovens não querem permanecer aqui. Mas como eu vou dizer para o meu jovem que permanecer no campo, permanecer como? Plantando em minifúndio? Sem incentivo, sem política pública para continuar produzindo, então também permanecer desse jeito, não, ninguém permaneceria. Então é educar as nossas crianças a lutar e conquistar a política pública de permanência. E isso passa pela reforma agrária, isso também passa pela conquista da terra. Mas isso só chega a ele através da educação e da educação popular. Quando eu saía da sala de aula, eu dizia, como é que eu vou fazer conexão entre uma tabela periódica e o ensinar a ciência?
Aí eu entendia que a agroecologia trabalha a transmutação, ela tem a sua dialética, ela tem a forma de que, como é que esses elementos caminham lá no mundo do solo de forma, vamos dizer assim, pura da natureza. É a agroecologia que começa a colocar nos conceitos, nos ensinos de ciência, a conexão direta em ensinar elemento químico, ensinar microbiologia do solo, microfísica do solo. Esses elementos todos ficam no mundo do livro, mas a agroecologia traz para a prática. É o nexo entre ensinar ciência, aprender ciência através da agroecologia. O curso ele vem através do edital e nós tivemos a sorte de ao mesmo tempo ter um edital nacional do programa de bolsas de iniciação à docência. E nós conseguimos já no primeiro ano, os primeiros alunos que entraram já ingressaram tendo possibilidade de ter uma bolsa do PIBID. Na época o nome do programa foi PIBID Diversidade. E esse programa ele tinha verba de custeio, ele tinha uma amplitude de bolsas e nós conseguimos atender um número significativo de alunos nossos. E esses programas, desde o início do curso, possibilitou um diferencial muito grande para esses alunos. O PIBID foi uma experiência maravilhosa, onde nós atuamos na escola Edivaldo Machado Boaventura, no distrito de Ipuaçu, município de Feira de Santana. Lá nós tivemos o contato direto com a sala de aula, acompanhamos as reuniões pedagógicas, tivemos um acolhimento bastante efetivo, onde as professoras nos proporcionaram um momento de acolhedor, onde nos permitiu que a gente pudesse adquirir conhecimento na sala de aula. A universidade ela tem um papel importante, que é o compromisso social, seja na pesquisa, no ensino, na extensão e na cultura. Nesse processo do compromisso social, nós contribuímos para a comunidade, a partir dos projetos de pesquisa, dos programas também de extensão. E a partir daí, nós construímos relações sólidas com as comunidades, a partir do princípio da diversidade, né? Diversidade de vidas, diversidade de sujeitos, diversidade de religiões, diversidade de conhecimentos, também essa complexidade de relações, de compreender o outro, de discutir o que a sociedade está demandando, nós, no nosso caso, né, contra os agrotóxicos, a favor da agroecologia e também respeitar os sujeitos, as suas diversidades, suas formas de ser, a questão de gênero, a questão de relação. O impacto do acesso, do contato com a comunidade, na verdade, ele prioritariamente ele aparece quando a gente, enquanto estudante, enquanto aluno da UFRB, percebe a necessidade dentro da comunidade de ter uma organização social, que a gente não teve, nunca teve. Então as políticas públicas elas chegam muito que escassamente dentro da comunidade e a gente sentia a necessidade de se sentir representado, de ser ouvido, e a gente sabe muito bem que esperar que o poder público de fato faça a sua parte sem que a gente tenha uma iniciativa é um pouco mais complicado. Então, adentrar a universidade e ter o curso de educação do campo dentro da nossa vivência abriu para a gente esse horizonte de entender que a organização social era importante, é importante na verdade, e a gente criou a associação e a partir da criação da associação a gente já conseguiu vislumbrar muitas coisas dentro da universidade para trazer para a comunidade. Dos estudantes, ainda eu espero muito mais, espero que os estudantes possam se engajar mais na comunidade, buscar mais esse pertencimento dos quilombolas, buscar a devolver
o que o projeto pede, que é uma mudança de cultura, mudança de um olhar diferente, que não é simplesmente uma formação por formar, mas uma formação para transformar. A gente sentou, elaborou nosso projeto de intervenção, que o nome do nosso projeto é Intervenção Socioprodutiva na Comunidade do Juazeiro, com o objetivo de incrementar essas rendas desses agricultores da comunidade do Juazeiro. Desenvolvimos, né, esse projeto e a partir daí, né, fizemos ações dentro da comunidade. A gente fez diversos cursos. A gente fez curso como produção de tempero caseiro. A gente fez o curso também, uma construção de um quintal produtivo para mostrar aos agricultores que a renda ela não parte a partir só de uma cultura, que ela pode ser gerada, né, a partir de várias culturas, dentro de uma única área de produção, como a gente tinha identificado um dos problemas que era pouca área de terra também para a produção. Aí pensamos, desenvolvemos um quintal a partir da cultura da mandioca, que é o forte aqui da região, para pensar também o desenvolvimento com a geração de renda a partir dos derivados da mandioca. O acesso à Universidade UFRB no curso de Licenciatura em Educação do Campo me deu a possibilidade de adquirir novos conhecimentos e através desse conhecimento eu consegui também trazer educação para dentro da comunidade no curso de jovens e adultos e idosos do EJAI e está atuando como professora nessa área. Ao longo desses 10 anos de curso, a gente conseguiu ter um alcance bastante significativo no âmbito das comunidades, das escolas e também dos movimentos sociais. Atualmente nós temos 400 estudantes ativos, foram mais de 150 já egressos do nosso curso. E entre as ações que a gente desenvolve no âmbito do ensino, da pesquisa e também da extensão, nós conseguimos aí alcançar 87 comunidades espalhadas por mais de 21 municípios. Isso tem um significado muito grande para a luta da educação do campo, quando a gente consegue ver no território materializado o nosso projeto. Desde 2013, né, mais de 78 projetos, e esses projetos eles estiveram atuando em diversos territórios do Portal do Sertão, mais de 40 municípios que a gente abrange no estado da Bahia, em escolas, em associações, em cooperativas, em espaços não escolares. São projetos que trabalham, né, como a gente tem cursos, a licenciatura ela atua na ciência da natureza e na matemática, a gente tem projetos específicos para essa área, né, da formação do educador, mas a gente tem também trabalhando na área ambiental, na agroecologia, na produção de alimentos, na gestão desses espaços, entre outras atividades. Então, a gente tem toda a base, né, o tripé da formação do educador do campo, e esses projetos de extensão, eles entram dando essa sustentação e trabalhando diretamente. Além da nossa inserção nos espaços de organização social e comunitária, nós temos uma relação muito próxima e íntima com as escolas, com as unidades escolares. São mais de 30 escolas que a gente tem relação atualmente e, através de projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, temos concretizado vários princípios da educação do campo, princípios da educação em agroecologia nos currículos e na materialidade desses currículos nas salas de aula das escolas do campo. Então, quando você pega a matriz curricular da educação do campo, a extensão ela ocorre desse jeito, né? Ela ocorre ligada a cada semestre, a cada núcleo formativo que constitui a matriz curricular do curso. E essa efetivação ela ocorre com a própria divulgação do nosso curso. Quando a gente chega nos diversos territórios de identidade do estado da Bahia, a licenciatura hoje ela é conhecida. Nós temos eventos nacionais, internacionais que nascem dentro desses projetos de extensão. Nós temos discentes e docentes pleiteando bolsa de extensão e sendo aprovados. Então, a extensão ela vai ocorrendo cotidianamente, diariamente, através dessas ações, e destaco mais uma vez, principalmente com o protagonismo dos nossos discentes. A agroecologia ela se materializa no currículo da educação do campo de diversas formas, diversas frentes.
A primeira delas é a partir de um componente curricular específico, Agroecologia 1 e Agroecologia 2, mas ela extrapola a dimensão do currículo e dos componentes curriculares a partir do momento que a gente considera o trabalho com o princípio educativo, o respeito aos princípios da vida, da diversidade, que estão dentro da política de educação do campo. Então, como forma de materializar, como forma de garantir a prática da educação emancipatória, a gente pensa a agroecologia, seja ela dentro dos conteúdos contextualizados com os conteúdos de química, de física, de biologia, questão agrária, mas também como diversas frentes de práticas de ensino, de pesquisa, de extensão, junto ao tempo comunidade. Hoje, depois do curso, eu fui entender de fato o que era a educação do campo e como fazer essa educação na minha comunidade. Então, assim, quando foi proposto no curso o projeto de intervenção que a gente faz lá no primeiro semestre, a gente faz o diagnóstico participativo, né, o DRP, e aí, num segundo momento, nesse primeiro momento a gente faz a escuta da comunidade, no segundo momento a gente desenvolve o projeto. E ouvindo a comunidade, meu projeto foi regularizar a associação que antes não tinha na minha comunidade. Eu lembro muito bem de um embate na sala de aula com um educador, quando ele, no primeiro momento dele ensinar química orgânica, ele aparece com uma apostila cheia de garatúcias, que eram as formas estruturais dos compostos. E aí, no laboratório vivo, lá fora, a gente foi ver que talvez se essa aula começasse machucando a folha do tioiô, machucando a folha do alecrim, eu sentisse o cheiro e por esse percurso do cheiro, que era a minha vivência prática e concreta, eu conseguisse chegar lá no que é um éster, um flavonoide ou qualquer outro elemento que está ali no contexto daquele ensino, do livro, da apostila, e eu consegui vivenciar lá fora. Então a agroecologia, ela surge no curso para resolver os meus dilemas teóricos. O Laboratório Vivo, ele é uma criação de estudantes e professores, né? Ele nasce na necessidade da gente vivenciar práticas agroecológicas dentro do curso e dentro do tempo universidade. À medida que a gente avança nos estudos, na construção de experiências, a gente também avança na construção de experiências nas comunidades dos estudantes. Então, nós vamos estruturar o Laboratório Vivo como campo de produção, mas como campo de pesquisa, como campo de experimentação, tanto aqui dentro da universidade, como nas comunidades, né? A primeira vivência agroecológica de saúde foi no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana e foi uma coisa assim que como foi minha primeira experiência, foi muito marcante na minha vida, porque eu nunca tinha participado antes e falar de agroecologia vinculada à saúde era tudo muito novo para mim. Então foi uma experiência única na minha vida. Muito carinho da gente saber tratar o que nos dá a vida. O que é que dá a vida? É uma grande floresta, é você respirar um ar puro. É você saber que através da universidade, pelos ensinos que a universidade está nos ensinando a nos ser. Eu não sabia não, quando eu entrava na mata, eu cortava tudo. Mas as pessoas que às vezes que já passou pela universidade, que teve aqui, disse, olha, vocês não podem cortar, porque isso aqui, você está danificando, vocês cortando isso aqui, amanhã vocês não vão ter. Isso eu aprendi. E eu creio que eu tenho mais a aprender com todos os vocês aqui hoje, quanto vocês também têm para aprender de mim. Isso aí eu não tenho dúvida. Para falar com a natureza, eu não preciso vir aqui, a natureza já está dentro de casa e dentro de mim. Isso é o que é gostoso, eu não sei como... Eu me sinto tão triste quando eu vejo as pessoas chegarem assim, cortam os pés de planta. Eu educar da cidade para cá, eu trabalhar cuidando da mata, da floresta, dos materiais que a gente tira para fazer cipó, para fazer cesto, porque tudo depende do cuidado.
E as coisas têm que ter parceria. Um aprendendo, o outro ensinando, o outro assim ensinando e o outro aprendendo. Porque se pensar que isso é só para aprender, não vai a lugar nenhum. Mas quando nós compartilhamos, tudo dá certo. Eu tenho muita gratidão por ter essa oportunidade, por ter minhas filhas graduadas, mas também por saber que jovens da mesma comunidade, de outras comunidades, da microrregião, também se beneficiaram e puderam fazer a graduação. Para a agricultura familiar, nos ajuda muito organizar a propriedade, nos ajuda muito organizar a produção, nos ajudou muito a reconhecer o que é orgânico. A gente ainda fazia isso de forma muito artificial, a gente ainda usava muito agrotóxico, então traz para a gente o reconhecimento da agricultura familiar, mas também na organização de comercialização, do beneficiamento. E a gente traz aqui um destaque muito importante, que é a organização dos quintais medicinais, das plantas, o uso, né, dessas plantas, inclusive como geração de renda para as famílias. O grupo Sabores do Quebra-Fogo são um grupo com 8 mulheres que trabalham no grupo e nós produzimos várias variedades do produto da mandioca. E através da universidade, lá da UFRB, nós trazemos esses cursos de lá e nós aprendemos e passamos também para a comunidade, pessoas que querem aprender, a gente também convida para aprender na associação, em grupo de mulheres que querem aprender, a gente passa. E aí a gente está desenvolvendo fazendo esses câmbios para nós ir além, né? O curso de Educação do Campo, da licenciatura em Matemática e Ciência da Natureza, eu vou trazer um pouco dentro da Ciência da Natureza, precisa fazer uma leitura dos sistemas agrícolas tradicionais quilombolas, para a partir dali a gente problematizar a formação de professores. Então, a nossa educação do campo tem que dar esse olhar para a especificidade que é o ser quilombola, né? A roça quilombola, e dentro dessa roça quilombola a gente discutir os nossos conteúdos, discutir ciências, a gente discutir a física, a matemática, discutirmos a biologia, discutirmos a filosofia, discutir também o que é artes, sabe? Pensar no artesanato. Pegue um artesanato do Mangalô ali e você discute artes a partir do artesanato do Mangalô. Você pega uma trança, você discute a matemática, discute a história com a trança. Então, o curso também possibilita esses olhares. A gente tem 12 comunidades quilombola e veio de um aprendizado da educação do campo, então que traz para a agricultura familiar. Então, a conjuntura de todo o processo que a gente faz com alternância, que o período que a gente vai até a universidade, retorna à nossa cidade para mostrar o que a gente aprendeu, o que a gente trouxe para contribuir com as comunidades. Hoje, em torno das comunidades quilombola, da certificação, que foi um processo árduo, mas que a gente conseguiu através da educação do campo mesmo, com muito aprendizado. A educação escolar quilombola, ela vem se materializando, né, a partir das provocações e dos trabalhos que vem sendo desenvolvendo na rede municipal e dentro do território. Por exemplo, na rede, nós não tínhamos nas escolas, nos PPPs, nos projetos políticos pedagógicos das escolas, nenhuma concepção de educação, tanto do campo quanto de educação escolar quilombola. E hoje nós já conseguimos implementar essa política para atender às especificidades dos territórios quilombolas. Além disso, nós estamos também, o município aderiu junto à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o curso de aperfeiçoamento em educação escolar quilombola, onde nós temos aqui não só professores, mas gestores, coordenadores, supervisores e o pessoal da equipe de apoio que estão passando por esse processo de formação para assim contribuir com a nossa educação, não só do município de Irará, mas também de todo o território Portal do Sertão. Então nós temos hoje
estudantes egressos que estão fazendo mestrado, que já fizeram mestrado e que estão em doutorado. Nós temos um número significativo, levando em consideração que o curso ele tem 10 anos de existência. A gente consegue uma vitória, que é um curso que dá conta das questões específicas do campo, das realidades camponesas, mas é um curso que, depois do processo formativo, não me dá a opção de fazer essa transformação nesse espaço. A gente não quer que um estudante saia de uma comunidade quilombola, ele vá cursar, por exemplo, tecnologia de alimentos e depois ele vá trabalhar na iniciativa privada com os princípios de produção, que é contrário aos nossos princípios, né, da agroecologia, da produção orgânica, da produção de base comunitária. O projeto que eu vou defender na Assembleia Legislativa é no intuito, né, onde eu percebi o êxodo rural, onde os jovens e as pessoas saem do campo para ir para a cidade, tratar de uma vida melhor, e quando chegar lá a perspectiva é outra. Eu fui estudante de escola do campo e multisseriada. Então as narrativas que foram criadas para mim é que a escola não presta, não funciona, que não aprende. E eu não sou um mau aluno, não fui um mau aluno, não fui um mau estudante. E eu queria, no espaço enquanto estatutário, fazer a transformação dessa situação, desses sujeitos. Dizer para eles que a escola funciona, o processo de ensino-aprendizagem acontece, mas o processo histórico do nosso país nos negou isso o tempo todo. Então eu percebi com esse olhar que a gente poderia, com o curso de licenciatura em Educação do Campo, a gente poder permanecer esse jovem, permanecer essas pessoas, que eles pudessem viver no campo. O espaço da universidade é o espaço que o agricultor precisa alcançar, o espaço do concurso é o espaço que o agricultor precisa alcançar. Eu acredito na educação de base, acredito na formação política de base, mas eu acredito que esse é um espaço importante para a gente também ocupar. Poder ver que minha filha, que vem chegando agora, vai poder ter acesso à educação, e educação de qualidade, dentro de uma terra, de um lugar onde preto e pobre nunca teve vez, é muito importante. Então, a permanência do homem e da mulher do campo dentro de espaços como a universidade, como a UFRB, só é possível por conta de lutas que houveram e vai continuar havendo, porque se depender de mim, se depender dos nossos, a gente vai continuar se dando as mãos para que isso não morra, que esse movimento só cresça. Vou-me embora, vou-me embora. Vou-me embora, vou-me embora. Ai, 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 como eu já disse que vou. Vou-me embora, vou-me embora. Pois eu tenho que andar. Meus antepassados africanos, ai, 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 morrer em alto mar. Camaradinho, adeus, adeus. Viagem, eu vou me embora. Com a força de Xangô, Oxalá. Boa viagem, Deus, adeus. Eu vou me